Olá a todos e a todas. Me chamo Francisco Laércio Pereira Braga. Vou apresentar para vocês um pouquinho da pesquisa Unidade de Conservação no Estado do Ceará, Análise de Conteúdo Bibliográfico 2010 a 2023. Esse trabalho teve coautoria de Maria Soraya Macedo, Tiago Souza Lima, Adriane Goraieb e Jader de Oliveira Santos. A questão norteadora dessa pesquisa é exatamente verificar quais os principais elementos discursivos de estudos publicados em periódicos brasileiros sobre unidade de conservação no Ceará, publicados entre 2010 e 2023. Dessa maneira, objetiva-se analisar os debates discursivos de estudos brasileiros que versaram sobre unidade de conservação no estado do Ceará entre 2010 e 2023. Para atingir esse objetivo, escolheu-se uma abordagem quantitativa e qualitativa, exatamente no período de 2010 a 2023, levando em consideração a quantidade de estudos e artigos publicados em periódicos brasileiros sujeitos à revisão por pares, acerca exatamente das unidades de conservação no estado do Ceará e disponíveis na plataforma CAPES. Assim, ao final do processo seletivo, foram qualificados 8 artigos nacionais para terem seus resumos e conclusões, considerações finais codificados e analisados. No artigo, vocês vão se deparar exatamente com o percurso metodológico escolhido, que foi dividido em etapas, iniciando desde a pesquisa na plataforma CAPES até a seleção final dos 8 artigos que vão ser submetidos ao software optado aqui nesse estudo, que é o software Amutec. Esse software ele é livre, tá? Fácil manuseio e proporciona uma análise do conteúdo lexical dos artigos que foram selecionados. Consequentemente, ele acaba fornecendo informações valiosas sobre resultados estatísticos dos textos coletados. O primeiro output que o software Amutec oferece é exatamente uma nuvem de palavras, simples, com base exatamente naquelas palavras que tiveram maior repetição em todo o corpus textual. Então, verificamos aí que área, natural, sustentável, conservação, desenvolvimento são aqueles que mais aparecem aí de maneira repetitiva. O segundo output é exatamente a classificação hierárquica descendente, ou seja, ele pega o conjunto dos artigos e aglutina em classes, certo? Então, verificamos a formação de 5 classes de acordo com as similaridades dos conteúdos. A classe 4 e a classe 5 possuem mais similaridades, eles estão mais próximos um do outro. A classe 1, por sua vez, que é essa vermelha, ela encontra-se mais isolada. Ou seja, apesar de trabalhar com unidade de conservação, não há uma congruência nas discussões com relação aos demais artigos, da mesma forma como aconteceu na classe 2 e na classe 3, que estão mais próximos e distantes da classe 1. Aqui nesse quadro, é possível verificar quais foram os artigos que formaram cada uma das classes, certo? Então, vocês vão poder verificar quais são esses artigos que compõem cada uma dessas classes e as principais discussões que foram levantadas por esses autores com base no estudo de unidade de conservação no Estado. O terceiro output que oferece é exatamente a análise fatorial de correspondência. Na análise fatorial de correspondência, nós temos uma nuvem de palavras com base nas classes que foram aglutinadas, certo? Então, verificamos aqui exatamente aquilo que foi dito antes. A classe em vermelho, que é a classe 1, ela aparece um pouco mais distante das demais classes. Isso mostra um distanciamento nos argumentos utilizados no texto, certo? Apesar de se trabalhar com unidade de conservação no estado do Ceará, a gente verifica que esse conjunto de autores aqui ele trabalha com uma determinada perspectiva da unidade de conservação. Da mesma forma que a gente pode verificar aqui nesse outro grupo, que é formado por aqueles estudos que trabalharam com o maciço de Baturité. Isso mostra exatamente lacunas teóricas que podem ser preenchidas e que são apontadas claramente no artigo submetido para o certo? Podemos verificar ainda a análise de similitude. Na análise de similitude, é possível ver a ligação entre as palavras, certo? Ou seja, como essas palavras estão mais próximas ou têm maior grau
de relação umas com as outras. Então, isso é muito importante para identificar exatamente em que contexto cada uma delas aparecem. Como conclusão, o estudo conseguiu atingir seu objetivo ao analisar o discurso dos estudos brasileiros que trabalharam com unidade de conservação no estado do Ceará. Foi possível encontrar 8 artigos, certo, que mostram um quantitativo de estudo publicado em periódicos aquém do esperado dentro da literatura brasileira, tá? E em destaque a cearense. Os principais debates dos artigos foram focados em preocupações na gestão de conservação de áreas protegidas e a necessidade de políticas públicas para garantir o uso sustentável das unidades de conservação. Contudo, deve-se também apontar discussões com base na distribuição das unidades de conservação do Ceará, evidenciando aí propostas de expansão para o interior do Estado. Além disso, dessa incipiência de estudos empíricos em unidade de conservação no estado do Ceará, observou-se também lacunas argumentativas que devem ser preenchidas em futuros estudos, ou seja, há possibilidade de relacionar, por exemplo, desenvolvimento socioeconômico das comunidades e trabalhar também com a questão do envolvimento, do reconhecimento sobre a relevância das unidades de conservação nas comunidades. Entretanto, é possível encontrar limitações metodológicas, como foi apontado pelo percurso metodológico, mas isso é facilmente sanado em futuras pesquisas científicas. No geral, os resultados trouxeram contribuições importantes para repensar as políticas públicas de monitoramento das unidades de conservação no Estado e direcionar esforços para a criação de outras unidades no interior, principalmente no bioma Caatinga. Algumas referências, agradeço a atenção de todos, o artigo estará disponível nos anais do evento.